Olá, professores, sejam muito bem-vindos a mais um planejamento de aula do componente de robótica. Hoje vamos trabalhar aí o material do 8º ano, o MD 7, 8, 9 e 10, Minha Casa Conectada, parte 1 e parte 2. Mas, primeiramente, vou fazer minha autodescrição. Meu nome é Ana Laura, sou formadora aqui da EFAP. Hoje estou aí utilizando uma blusa preta, uma regata preta, na verdade, uma calça preta, tênis preto no pé, tenho meu braço direito todo tatuado, meu braço esquerdo aí com relógio, tá? Sou uma mulher de pele clara, tenho olhos verdes, uso óculos, cabelo castanho um pouquinho para baixo do ombro. Bom, feitas as apresentações, vamos para o nosso cronograma. Hoje estamos aí na semana 5, tá? Componente do 8º ano, material 7, 8, 9, 10. Na semana 6, vamos voltar aí para o 6º ano, aula 9 e 10, e daí na semana 7, a partir do dia 26 do 5, temos aí a aula 11 e 12 do 8º ano. Seguindo, a gente tem aí nossos objetivos na tela, que é planejar e conduzir o projeto Minha Casa Conectada, dar subsídios para vocês acompanharem os estudantes e trabalharem o conteúdo desse MD, além de trazer aí algumas técnicas de gestão de sala de aula, gestão de tempo e metodologias ativas, ok? Aí vocês têm as duas capas do material digital, Minha Casa Conectada parte 1 e parte 2. Vocês também ficam aí com o escopo sequência na tela para vocês, se vocês quiserem depois consultar, ok? E temos também aí os objetivos do material digital, ok? Tanto do MD 78 quanto o MD 9 e 10. Bom, eu fico por aqui, professores, separem o material, a gente já se vê. Bom, professores, nesta primeira aula, nós vamos trabalhar aí Minha Casa Conectada parte 1, nessa primeira parte aí do nosso planejamento, que é o foco na aula, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre automação, movimento mecânico, e ao final nossos estudantes aí vão produzir aí um protótipo de uma casinha onde vai ter uma janela, que eles vão fazer um movimento aí da persiana dessa janelinha, para depois automatizar, né, a luz com o microbit na parte 2 desta aula, certo? Na minha Casa Conectada parte 2. Para início, o material digital, ele traz aí para falar um pouquinho sobre a evolução das casas, né? E como a ciência está presente, a robótica está presente nas nossas casas. Então, ele traz aí algumas perguntas de início no material digital, e eu trago como sugestão que vocês trabalhem aí o Think Par Share, que seria organizar estudantes em duplas e pedir que eles escolham aí de 2 a 3 perguntas, conversem sobre elas, e depois eles vão socializar com o restante da turma o que eles conversaram sobre a questão que eles escolheram, ok? Também, eu proponho que vocês anotem aí, peçam para que eles anotem em papel ou no caderno pelo menos 3 marcos importantes da evolução das casas. Lembre que o material digital traz esse vídeo sobre a evolução das casas, ok? E também traz uma linha do tempo. E daí eu falo para você, professor, conectar com o professor de história, talvez, certo? Para fazer essa linha do tempo. E daí escolha uma sequência histórica, ok? Ou da pré-história à antiguidade, ou da Idade Média ao futuro, para que os estudantes criem aí a linha do tempo da evolução dessas casas. Essa linha do tempo pode ser feita desplugada, ok? Ou pode ser feita aí também plugada por algum aplicativo. A gente tem aí o Mentimeter, que dá para fazer a linha do tempo, entre outros aplicativos que você pode usar aí para fazer a linha do tempo plugada, ok? Crie um cartaz visual com as características do período e um exemplo como seria morar naquela época. Também é interessante você pedir para os estudantes para que eles possam se conectar à época que eles escolheram aí para criar esse cartaz. A linha do tempo, a gente pode fazer aí por rotação de estações ou pedir ela para uma sala de aula invertida, tá? Então eles estudam em casa e vocês conversam sobre essa linha do tempo dentro da sala, certo? O material vai falar também sobre automação, então ele traz aí o cotidiano, pede para os estudantes observarem o que tem na casa deles que são automatizados. Então aqui ele já traz aí a questão da lavadora, ok? Então é legal fazer uma conexão com o cotidiano, então levante a mão quem já usou algo que liga e desliga sozinho em casa. Então fazer essa bate-papo, essa conversa. Talvez um jogo rápido, certo? É automático ou não, daí você, professor, vai mostrar imagens e nossos estudantes vão responder, é automático, não é automático, ou com cartãozinho, ou com tampinha de garrafa, eu trago a sugestão aqui para que você também possa adaptar. Também é interessante fazer uma reflexão, então, compreendendo o impacto da automatização no cotidiano, né? Quantos minutos por dia a gente ganha com as coisas que a gente tem aí que são automáticas em casa? Então, fazer essa reflexão com ele, o material traz toda essa reflexão. Também um desenho rápido, né? Aqui é mais uma reflexão para esse estudante. Se eu fosse uma máquina, então, cada estudante deve desenhar uma máquina automatizada que poderia ajudá-lo na rotina. Então, ele vai entendendo aí a importância dessa automação, certo? O material também traz a questão da tecnologia assistiva, tá? Então, como que eu posso usar a automação no meu dia a dia para ajudar pessoas que têm dificuldade em algumas tarefas? Então, aqui ele traz como reflexão se você conhece alguém que tem dificuldade para acender uma luz ou abrir uma cortina. Eu dou como sugestão a metodologia Design de Think, então, que os estudantes devem pensar em uma solução para um problema real. Então, jogue aí um problema real para esses estudantes, peçam para que eles pensem em uma solução que tenha como base a automatização daquela vivência, tá? Daquele trabalho, ok?
Uma roda de conversa rápida, de partilha com conexão com o cotidiano. Então, quem já viu engrenagens e onde? Por quê? Porque também a gente vai falar sobre o movimento mecânico, ok? E todo movimento mecânico, ele surge através do quê? De alguma engrenagem. E quando a gente faz a automação ela não deixa de envolver o movimento mecânico. Então, para o estudante entender o que é uma automação, ele precisa entender que aquele movimento que vai ser automatizado, ele é gerado através de um movimento mecânico. Então, o material também traz essa questão do movimento aqui no slide, do movimento mecânico, da importância da mecânica. Então, a mecânica como ciência dos movimentos. Apresente objetos reais simples, como uma tesoura, uma dobradiça de porta, entre outros materiais. Lembrando, professores, que isso tudo é sugestão, você não precisa fazer todas essas aqui, você pode escolher uma e trabalhar com os estudantes em sala dessas sugestões. A gestão de sala, forme duplas para trocarem ideias e depois compartilharem com a turma, ok? Bom, a gente tem aí também com suas palavras, que aí a gente vai começar a entrar na construção do protótipo deles, que é a casinha, ok? E a gente vai falar sobre as persianas, muito sobre a questão do movimento mecânico aqui, que está junto das engrenagens, ok? Então, aqui o material traz com suas palavras, então peço para que os estudantes expliquem com suas próprias palavras o que acontece quando você puxa uma alavanca ou a corrente para você aí abrir a sua persiana. Reflexão. Mecânica e automação, certo? Então, faça um comparativo entre levantar a persiana com a mão e usar um sensor. Mostre que o princípio mecânico é o mesmo, só muda a forma de ativação. Então, mesmo que eu tiver uma programação que faça com que essa persiana levante, mesmo assim, essa persiana vai ter que ter o movimento, vai ter que ter engrenagem para que ela possa aí levantar sem que eu precise aí puxar uma cordinha ou puxar uma alavanca, ok? Então, é isso que tem que ficar bem claro para os nossos estudantes, certo? Dica de gestão de sala de aula. Monte duplas previamente, isso evita confusão, e defina funções. Um corta, outro monta e ambos testam. Aqui é já quando eles começam aí a montar o seu protótipo, tá? Que vai ser uma atividade maker. Então, faça o checklist de materiais e proponha a cada grupo uma bancada organizada, certo? E a gente tem aí, para finalizar, o material, ele traz o passo a passo dessa montagem, tá, pessoal? Desse protótipo da casinha. Então, escreva no quadro os 4 passos principais, faça uma roda de conversa. Então, como você imagina o seu protótipo e o que ele pode ter de diferente? O material digital, ele traz a casinha aqui, certo? Mas você pode fomentar aí a criatividade do teu estudante. Então, converse com ele para ele primeiro visualizar, para depois ele começar a construir. E projete aviso do início ao fim da aula, tá? Na hora que eles começarem a construir. Gestão de sala de aula. Combine com a coordenação, a liberação e a organização dos materiais aí previstos para o uso, principalmente os materiais mais perigosos, ok? E cada etapa tem o vídeo explicando a sua montagem. O material traz, cada etapa, o vídeo lá da montagem da casinha. Estimule a autonomia criativa, reforçando que a sugestão do protótipo não é a única possível. Nossos estudantes, eles podem criar em cima desse protótipo inicial base que o material digital apresenta. Bom, professores, eu vou ficando por aqui, vocês ficam aí com as questões e as atividades. Bom, professores, vamos agora para a aula 9 e 10, Minha Casa Conectada, parte 2. Na primeira, eles entenderam aí a questão do movimento mecânico, falamos um pouquinho sobre a automação, e eles criaram um protótipo deles, ok? Nessa segunda, eles vão automatizar, realmente. Então, eles vão trabalhar com a questão da programação, ok? Então, eles vão usar o microbit, a plaquinha Shield, que é um adaptador para eu acoplar outros elementos ao nosso microbit, e assim depois acoplar todo o sistema que eles fizeram na programação, baixaram na plaquinha, no protótipo que eles criaram na aula anterior. Ok? Então, aqui o material ele traz para início de conversa uma conversa um pouco de como funcionam os sensores de luz. Então, ele vai até trazer a analogia do poste de luz nas ruas, como que eles ligam sozinho. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse sensor de luz. Então, o objetivo é explicar de forma simples como os sensores de luz controlam os dispositivos automaticamente, conectando ciências ao cotidiano. Legal trazer, professores, uma observação guiada com materiais reais ou simulação. Tá? Então, dia a dia, fale do poste de luz, do sensor do micro-ondas, da luz do micro-ondas, que são todos sensores automatizados, ok? Reflexão. Utilize um quadro para montar com os estudantes um esquema do que acontece nesse circuito do sensor de luz. O material traz esse circuito, então também explore esse circuito com os nossos estudantes. Trago também como sugestão a técnica Lemov, revisite para consolidar, que é pedir para os estudantes explicarem em duplas como funciona o sensor no poste de luz, ok? Isso depois que eles observarem, né, e você explorar com ele o que o material digital já traz, tá? Também um mapa mental, então use esse momento inicial para um mini mapa mental com os temas luz, sensor, resistência, circuito e lâmpada. Então, para que eles possam aí adentrar realmente a questão do sensor de luz e como esse sensor funciona, ok?
Bom, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o microbit, porque eles vão fazer toda essa programação, baixar para a plaquinha, para depois transferir para o protótipo. Então, eles vão conhecer aí, né, o microbit. Então, o sensor de luz que vai embarcado aí no microbit através da shield, ok? Então, relembre, reforce o aprendizado anterior com a pergunta, onde está o sensor de luz do microbit? Certo? Alguém lembra? Então, fazer essa retomada com eles. Associações lógicas. Utilize a analogia simples. A shield, que é essa plaquinha que vai acoplada ao microbit, que vai estar apresentada no material digital, é como um adaptador de tomada. Faz o microbit conversar com outras partes, ok? Então, vou fazer essa analogia para que eles entendam essa plaquinha aí, a shield. Mapeamento de funções. Então, escreva em um quadro ou cartaz as ações da shield. O material traz cada ação da shield, tá? Então, a solução é integrar componentes, mas o que é shield, o que é robobit, tá? Então, o material traz essas explicações. É interessante que você faça aí, então, um cartaz explicando passo a passo do que é para esses estudantes entenderem e compreenderem. A aprendizagem ativa envolve os estudantes na decisão sobre como posicionarmos os componentes no protótipo. Essa plaquinha vai ser posicionada dentro lá do protótipo que eles fizeram da casinha anteriormente. Então, como que eu vou posicionar, certo? Destaque os nomes, mas foque nos elementos que serão usados no projeto. Aqui, o material traz bastante nomes técnicos, mas além dos nomes, nossos estudantes precisam principalmente entender para que serve, tá? Cada nome técnico que está ali presente. Bom, no foco de conteúdo a gente vai falar sobre o sensor de luz Grove também, tá? Então, aqui o material ele vai explorar toda essa parte que faz parte do microbit, que nossos estudantes vão utilizar aí. Então, explicar de forma simples como funciona o sensor Grove e como ele se conecta à shield Hobbit, para criar um sistema de automatização que responde à luminosidade. Lembra que nossos estudantes fizeram uma cortininha, que eles vão usar aí um movimento aí mecânico, tá? Para poder ela subir e a luz da casinha aí lá dentro acender. Então, mostrar como que faz essa conexão. Pontos importantes, professores. Mostre o sensor físico e, se possível, faça um teste com a mão cobrindo com a luz. Lembrando que a gente vai fazer o teste na placa microbit. Então, você pode aí fazer o testinho cobrindo o sensor de luz, tá? E tirando a mão para a luz adentrar e ele poder acender. Então, você pode fazer isso visualmente aí para os nossos estudantes. Encoraje os estudantes a narrar o que está acontecendo com base na imagem, na hora que eles vão testando e fazendo essa programação. E sugira monitores de segurança em cada grupo, um responsável por lembrar as orientações durante a montagem. Então, lembrando, toda a montagem do microbit, da shield, ela tem que ser feita corretamente. Então, é sempre legal a gente trabalhar com eles, sempre ter um ali que lembre todo o passo a passo dessa montagem para que a gente não conecte, os estudantes não conectem partes erradas, tá? Então, técnica, assistir, pausar e fazer. Veja o primeiro passo no vídeo, pause, execute com os estudantes e depois prossiga. Lembrando que todo o material, ele traz o passo a passo dessa montagem, ok? Então, você pode fazer, passa o primeiro vídeo, eles fazem, passa o segundo vídeo, eles fazem, vocês ir fazendo junto. Aqui a gente tem já na prática, então apresente os materiais necessários e os cuidados da montagem do sistema automatizado, microbit, shield e o sensor de luminosidade, ok? Técnica Lemov, corrija com calma. Se um grupo errar na conexão, transforme o erro em aprendizagem coletiva. Traga esse erro para todo mundo aí ficar ciente de que, esse passo aqui está feito de forma errada, então como que a gente corrige esse erro? Atenção! Marque quadros e combinações certas com palavras-chave. Preto, volta, vermelho, entrada, amarelo, mensagem. O material traz esse passo a passo aqui, tá, pessoal? Nesses 2 slides. Então, também é interessante você deixar bem explícito para esses estudantes esse passo a passo dessas cores, tá? Outra dica aí. Divida os vídeos por blocos de montagens. Então, primeiro bloco, bateria. Segundo bloco, conexão dos cabos. Terceiro bloco, fixação do sensor. E quarto e último bloco, testes e ajustes. Lembrando que eles vão fazer a programação lá no microbit e depois eles vão baixar para a plaquinha essa programação e vão acoplar aí no nosso protótipo, ok? E na prática a gente tem aí daí a programação realmente que esses estudantes vão fazer, então eles vão lá no Make Code e fazer essa programação. Então, programação por tentativa e erro assistido. Certo? Deixa eles testarem lá e tentarem programar. Sugira que os alunos usem cores diferentes e testem comportamentos variados. Exemplos, piscar essa luz, fazer um fade-in, certo? Dicas extras, dê tempo para testar cores e blocos, exemplo, vermelho para acender, branco para desligar, então eles vão fazer esses testes. E selecione trechos essenciais para mostrar o vídeo, exemplo, criar um projeto, adicionar extensão e programar o sinão. Lembrando, mais uma vez, tem todo o passo a passo aqui em vídeo, professor, para que você também possa fazer, para depois passar para esses estudantes, ok? E por último, aí a gente vai entrar para que eles possam baixar esse vídeo na plaquinha e depois conectar o microbit no protótipo. Então, a instalação na programação e teste com sensor. Aqui a gente pode fazer uma aprendizagem em pares, então os estudantes em pares eles vão fazer isso, eles vão testar a programação para depois passar para o protótipo, ok? O acoplamento do sistema maquete. Reforça que a estrutura precisa estar estável e dê liberdade para variações. Então, eles podem acoplar usando palito, usando fita, usando cola. Então, deixa eles criarem da melhor forma, certo? Mas peça que todos testem o funcionamento ao final.
Ao final de tudo, depois que eles se acoplarem lá dentro, eles testarem, é legal fazer uma autoavaliação e uma exposição criativa aí de todo o material produzido por esses estudantes. Então, cada grupo aí produziu o seu protótipo, sua casinha, testou ela, viu a persianinha, né, a cortininha subindo, a luz entrando e o sensor de luz acendendo. Então, como ficou de cada um? É muito interessante a gente mostrar para o restante da sala. Organiza a sala em ilhas com kit de ferramenta, cola, tesoura, régua, para evitar filas. Então, assim, crie vários postos aí onde os nossos estudantes possam pegar o material e possam aí estar trabalhando em cima do seu protótipo, ok? Bom, professores, a gente fica por aqui com esse material da aula 7, 8, 9, 10, Minha Casa Conectada, parte 1, parte 2. Eu trago sugestões e agora vocês ficam com o seu planejamento.